A corrupção, de um modo ou de outro, está presente em todas as sociedades. Em algumas é mais comum, em outras mais raras. A opinião geral costuma taxar o Brasil como um país onde a corrupção é bastante comum, em todas as esferas. Mas quão corrupta é a nossa nação de verdade? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. A definição mais simples e concisa de corrupção é o uso de cargos ou recursos públicos para o bem privado. Esse desvio de função de cargos e recursos geraria uma perda para o coletivo, à medida que geraria um ganho para as partes envolvidas no crime da corrupção. Há diferentes formas de corrupção. No nosso Código Penal existe a corrupção ativa, que é quando se oferece a servidor público recompensa ou vantagem devida para ter privilégio pelo servidor em seu serviço, e há também a corrupção passiva, que é quando o próprio servidor que oferece vantagem que poderia oferecer devido ao cargo que ocupa em troca de alguma forma de recompensa. Existe também o uso privado de recursos estatais, que no Código Penal está descrito como peculato. Por exemplo, um prefeito usando o cargo da sua prefeitura para fins pessoais. Há também o uso por terceiros de recursos estatais permitido por agentes públicos, como uma empresa que usa de aparelhos e ferramentas estatais para realizar serviços privados a partir da permissão indevida de um servidor público. Existe também a prevaricação, que é quando o servidor retarda ou deixa de realizar uma atividade que lhe caiba por motivação pessoal, seja por esperar alguma forma de recompensa indevida ou simplesmente por convicção. Mas quando a corrupção deixa de ser uma exceção para ser uma regra, o que temos é o chamado clientelismo, que é nada mais nada menos do que o famoso toma lá da cá, mas feito de um modo bem mais esquematizado. O clientelismo é um ataque ao caráter impessoal da democracia e atrapalha tanto a renovação da elite política quanto a concorrência entre as empresas. Novos políticos não têm a possibilidade de conseguirem vitórias eleitorais se não fizerem parte daquele clube clientelista. E novas empresas nunca serão competitivas se tiverem que concorrer contra empresas que recebem vantagens injustas do próprio Estado. Bem, esse é um panorama meio geral do que é corrupção. Mas o que gera a corrupção? Quais são suas consequências? Ou seja, por que a corrupção é simplesmente uma coisa muito errada? Eu já comento isso por aqui, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos que a gente ainda vai lançar. Que diferentes especialistas afirmam que a corrupção é tão mais frequente quanto forem fracas as instituições de um país. Em outras palavras, quando o Estado ou é ineficiente ou pouco presente, ou quando suas leis são falhas, ou pior, quando não faz valer suas leis, é que ocorre a corrupção. Sendo mais específico, um ambiente propício para um servidor público cair na corrupção é formada por alguns fatores. O primeiro é o cuja oportunidade que o servidor potencialmente corrupto tem em se manter no seu cargo público, cuja oportunidade é aquilo que se perde ao fazer uma escolha. O segundo fator é o grau de discricionariedade que um servidor tem em suas atividades. Discricionariedade é o espaço de liberdade de decisão que gestores e autoridades têm, ou seja, o quanto de juízo de valor é permitido em suas decisões em contraponto a simplesmente seguir normas pré-estabelecidas. Na realidade, a discricionariedade não é por si só um problema, já que a lei não é capaz de prever todos os casos específicos. Por isso, a discricionariedade não é exatamente dispensável, mas deve existir somente dentro dos limites da lei. O problema é quando, em nome da discricionariedade, há subjetividade na tomada de decisão de gestores, políticos e juízes, e tanto mais excessiva por essa subjetividade, mais fácil de se cair na corrupção. Por fim, o último fator decisivo é a chamada accountability, ou seja, a responsabilização do servidor quanto a seus atos. O quão eficiente e transparente é a prestação de contas do servidor quanto a seus atos e decisões. Quanto menos eficiente e menos transparente for, mais a corrupção se prolifera. Na realidade, para o ambiente estatal ser corrupto, não bastam desses fatores que eu descrevi. É necessária uma configuração em conjunto, quando ao mesmo tempo haja um custo de oportunidade baixo para um servidor corrupto, uma alta discricionariedade e uma responsabilização baixa e pouco transparente. Quando esses fatores atuam em conjunto, a corrupção é muito facilitada. Claro, há outros fatores culturais e históricos específicos em cada sociedade, mas de modo geral são esses fatores que geram um ambiente estatal corrupto. E qual o impacto de um ambiente estatal corrupto? Quero dizer, claro que a corrupção é errada, já que desvia dinheiro e recursos que deveriam ser usados para o bem de todos, para o bem de poucos. Mas, mais do que isso, existem impactos mais extensos e mais intensos na economia e na sociedade, e quais são eles?
O primeiro deles são preços altos para produtos de baixa qualidade. Quando a corrupção está bem estabelecida, o que a gente costuma ver é, como eu disse, o clientelismo, que trava a concorrência entre empresas, o que tende a formar monopólios ou oligopólios entre as empresas com recursos e contatos para estabelecer e manter relações ilícitas com representantes do poder público. Nessa situação de concorrência travada, o monopólio, a tendência é que os preços aumentem enquanto a qualidade caia, já que não há concorrência para impulsionar uma batalha por preços mais baixos. A segunda é a distribuição de riqueza desigual. Em uma sociedade corrupta, aqueles que estão no poder e aqueles que estão no topo da economia tendem a se manter por lá. E quem está na base da pirâmide também. A baixa mobilidade social. Geralmente, em sociedades corruptas, a classe média é bem menor e mais frágil, e há menos pequenos negócios, por exemplo, que não conseguem achar uma competição justa para sequer se manterem. E se não há incentivo para a competição econômica ou política, claro, então outra consequência é, e a terceira, falta de estímulo para a inovação. Como pequenos negócios têm dificuldade em se manter em economias corruptas, eles acabam tendo incentivo para não legalizarem suas atividades, já que pela concorrência desleal seria bem difícil se manterem regularizados. O que, por consequência, temos o quarto motivo, o aumento da economia paralela informal. E o quinto, menor investimento estrangeiro no país. O investidor vai buscar colocar seu dinheiro em lugares onde possa esperar uma concorrência justa e equilibrada, e não onde haja taxas de informais que a corrupção traz consigo. Já vimos a definição de que a corrupção, o que é e o que ela gera e quais suas consequências. Só falta agora ver como medir a corrupção, como o nosso Brasil está em relação a outros países. O índice mais utilizado para se medir a corrupção entre diferentes países é o índice de percepção da corrupção, que é um índice que se baseia em como órgãos especialistas de cada sociedade mensuram e enxergam a corrupção em suas nações. E como o Brasil se sai nesse índice? Bem, o Brasil se sai mal, mas talvez não tão mal quanto você imagine. No último levantamento de 2021, caímos 2 posições no ranking desse índice. Fomos de 94ª posição para 96ª no total de 180 países. Além disso, ficamos abaixo de tanto da média global quanto da média da América Latina. Sim, a gente foi mal. Na realidade, pioramos de 2020 para cá. Mas não é como em qualquer momento tivesse ocupado qualquer posição decente. E definitivamente não estamos entre os países mais corruptos do mundo, mas estamos mais próximos dos países mais corruptos do que dos menos corruptos. E o que nos coloca nessa posição relativamente ruim? Bem, se lembra daqueles 3 fatores do ambiente corrupto? Pois bem, nós aqui no Brasil possuímos os 3. Para muitos servidores públicos, essa é de longe a carreira mais desejável, especialmente para políticos com baixa qualificação que não conseguiram empregos que pagassem tanto quanto seu rendimento como político, mas mais a propina. E mesmo entre funcionários públicos, em média, o salário de um funcionário público no Brasil é de 15 a 20% maior que no setor privado. Isso é claro, desconsiderando a possibilidade do ganho através de qualquer suborno. Óbvio, uma diferença muito grande em favor de cargos públicos torna o custo de oportunidade para qualquer outra carreira muito baixo. E é ok que cargos públicos sejam mais visados, mas quando são muito mais visados e ainda há um problema, especialmente quando dentre as vantagens do cargo estiver a possibilidade de recebimento de qualquer propina. Quanto à discricionariedade e subjetividade na tomada de decisão de gestores e magistrados, é um pouco mais complicado de analisar e afirmar com veemência se agentes públicos brasileiros possuem esse excesso de subjetividade. Mas o que sabemos é que, por exemplo, os processos jurídicos são longos e desnecessariamente complexos, o que faz de qualquer decisão judicial menos objetiva. Já quanto à responsabilização dos atos dos agentes públicos, a cultura da impunidade é muito conhecida aqui no Brasil. Um estudo da Associação dos Magistrados Brasileiros revelou que entre 88 e 2007 não houve sequer um agente político condenado pelo Superior Tribunal Federal. Nesse mesmo período, no STJ, foram condenadas apenas 5 autoridades. Ok que em 2013 a coisa parece ter mudado de figura e houve 12 condenados ligados ao escândalo do mensalão do PT, porém ainda não parece certo se esse foi um período excepcional ou uma nova tendência. Além disso, como eu falei, a justiça brasileira é lenta, o que também estimula a impunidade. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, uma sentença por corrupção demora em média 1 ano, aqui no Brasil a nossa média está em 10 anos.
Além desses motivos, se pode argumentar que existe um componente cultural corrupto, o famoso jeitinho brasileiro. No fundo, ele só é uma forma do brasileiro garantir seu bem-estar material, porque esse bem-estar não é garantido muitas vezes pelas vias formais e legais. Mais do que uma questão moral, é como as regras do jogo se apresentam, ou melhor, como a falta de regras se apresenta. Para muitos, a ascensão social só pode vir através da subversão das normas, ou da segurança de se praticar um ato ilegal com um risco muito pequeno de punição. Em resumo, o brasileiro aprendeu que existem dois mundos. Um mundo das normas oficiais, bem regrado, mas mais ligado às aparências, e outro das normas extraoficiais, onde as transações que fazem o mundo girar são realmente feitas. Um mundo mais marcado por laços pessoais que pela eficiência impessoal. E exatamente isso que a corrupção é, um enfraquecimento das normas oficiais através de força dos laços pessoais. No fim, nessa disputa desigual que a corrupção cria, o que ocorre é o benefício de poucos a curto prazo em prejuízo de muitos no longo prazo. E você, o que você acha? Você está surpreso em notar a posição do Brasil no índice de percepção da corrupção? Achou que estaríamos piores ou melhores? O que você acha que é mais determinante para a corrupção aqui no Brasil? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Valeu e até o próximo vídeo.